E eu já quero agradecer a oportunidade que está me sendo dada novamente pela minha amiga, pastora Helena Raquel, uma referência nesse Brasil. Eu admiro, amo e respeito. E quero agradecer toda a ADVIP, pastor presidente desta obra, aos demais que estão conosco, pastor Eliomar. Meu muito obrigado pelo carinho, pelo respeito. Eu piso, todas as vezes que eu piso nesta tribuna, eu piso muito nervosa, porque eu sei da responsabilidade que eu tenho de falar com esse público que é ensinado, instruído por uma das melhores pregadoras desse Brasil. E a gente sabe a responsabilidade que temos. Mas hoje é diferente, porque todas as vezes que eu pisei nessa tribuna foi para pregar a palavra. E geralmente quando eu sou chamada para ministrar, eu ministro a palavra. Eu não falo de mim, eu falo da Bíblia. Mas hoje o espaço foi me dado para falar de mim. Então eu sei discernir as coisas e separá-las também. Pregar é uma coisa, testemunhar é outra. Porém, meu testemunho tem a ver com Deus. E para iniciar esse testemunho, eu só vou abrir esse salmo, porque foi o salmo que deu início a tudo na minha vida. Salmo 139. Eu não estou pregando, tá? Eu só quero aqui repetir o versículo que deu início a tudo na minha vida. Salmo 139, versículo 1 e 2, que diz assim: Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes os meus pensamentos, ou o meu pensamento. Cerca-me, ou cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos, sem que haja uma palavra na minha língua. Eis que o Senhor tudo conheces. E eu fecho a Bíblia. Queridas e queridos de Deus, nesta manhã, onde esta atmosfera já envolve uma sensibilidade muito grande da parte de Deus, eu quero compartilhar com vocês um pouco da minha história. Eu acho que foram poucas as vezes que eu falei algo relacionado à minha vida, e a maior parte das coisas que eu falei, algumas coisas foram colocadas nas minhas redes sociais, mas acaba aqui sendo muito vago tudo, porque a gente acaba se limitando a falar muita coisa da vida da gente. Mas eu quero falar do início. Eu quero falar de como eu cheguei até Jesus e de como Jesus chegou até mim. Eu nasci dentro de um lar não evangélico. Primeiro que eu nasci e fui rejeitada pelo meu pai, e a minha mãe tiveram muitos filhos. E quando eu nasci, minha mãe já estava passando muitas dificuldades, porque o primeiro marido de casamento dela havia lhe abandonado, e o envolvimento que ela teve com meu pai também derivou-se essa gravidez indesejada da parte dele, porque ele era casado. E minha mãe acabou tendo que assumir a responsabilidade total dessa gravidez, já com outros filhos. Eu nasci
dentro de uma época em que minha mãe passava fome, dentro de uma época que minha mãe já tinha dormido na prisão com os filhos, porque um carro da polícia teve compaixão de vê-la na rua com os meus irmãos queimando em febre, e levou ela para dentro de uma delegacia, e ela passou a noite nos bancos dentro da delegacia. A minha mãe também não servia a Deus, ela servia a outros deuses. Eu não quero dar nomes ou denominar religiões, mas ela servia a outros deuses. E minha mãe tinha uma vida muito miserável. Eu me lembro quando eu comecei a entender um pouco das coisas, eu me lembro que a gente morava dentro de um quarto. Eu estou falando de um quarto que tomava mais ou menos aqui onde eu estou, até onde está o final ali da parede ali da bateria. Era um quarto para 8 crianças. O banheiro não era dentro do quarto, era do lado de fora. E eu me lembro que o banheiro, Lucinha, não era de louça, era feito de cimento, um buraco grande, que a gente tinha que subir em cima daquele vaso, ficar de coca. E o medo de cair dentro daquele vaso, daquele bueiro, era sempre muito atormentador. Então a gente tinha que ter um cuidado para ir naquele banheiro. E o banheiro era compartilhado com toda a avenida. Quantas de nós, das minhas irmãs e os meus irmãos, pegaram doenças lá? A gente vivia dentro daquele quarto e minha mãe dava faxina na casa das pessoas para a gente poder sobreviver, sendo que nem sempre dava para poder trazer o alimento para dentro de casa, porque ela tinha que escolher entre alimentar a gente e pagar o aluguel. Pagar um aluguel de um quarto dentro de uma avenida onde o banheiro era compartilhado. Tá ok. Mas a gente foi sobrevivendo. Mediante a miséria, a gente estava sobrevivendo. Eu não tinha perdido a felicidade. Eu brincava no quintal, eu sorria, mesmo não tendo um pingo de café dentro de casa, um pão para comer, eu ainda conseguia sorrir. A coisa só começou a mudar quando, além da fome, a pedofilia invadiu a minha vida. Eu só tinha 6 anos de idade. Superar a fome foi o de menos, porque muitas das vezes, quando a gente tinha fome, a gente batia na porta de um vizinho da avenida para pedir um pouco de fubá, um pouco de arroz. Ou então a gente pegava no quintal que tinha muito mato, colhia uma planta que hoje me falha a memória o nome, ela produzia umas florzinhas roxinhas. Aquela planta era como se fosse uma bertalha, e a gente pegava aquela planta, levava para dentro de casa, jogava numa frigideira com óleo, aquecia aquilo para poder matar a fome. Mas eu estou falando que superar a fome foi o de menos. O pior de tudo foi superar as marcas, as cicatrizes deixadas pelo abuso de alguém que eu confiava. Não foi nada fácil superar tudo que eu superei. E dentro de todo esse episódio que eu estou contando aqui, na época de escola, eu ganhei uma cachorrinha. Essa era uma das várias cachorras que eu tinha ganhado na minha vida, Helena. Só que os meus animais sempre morriam. E sabe o que eu ouvia dos vizinhos? Seus animais morrem porque vocês passam fome. E você não tem condições
de sustentar um cachorro. Se vocês não têm nem para vocês, para que tu quer cachorro, moça? Para que tu quer cachorro, criança? Todas as vezes que eu ganhava um animal e eu era apaixonada por cachorro, eu sou ainda. Eles morriam com uma doença que eles começavam a defecar sangue, porque eles iam para o lixo, comiam lixo. Eu não tinha condições de comprar uma ração, de dar nada, porque eu dava para eles ou eu comia. Por que eu estou contando isso? Porque foi aqui, dentro desse episódio, que Deus deu o primeiro sinal da sua existência na minha vida. Eu ganhei essa cachorra da minha ex-professora, e quando eu trouxe essa cachorra para casa, todo mundo dizia a mesma coisa: não vai sobreviver, vai morrer. Porque se você passar fome, a cachorra também vai passar e vai morrer como os outros animais que você teve. Até que eu levei essa cachorra para dentro da minha casa. Mas antes disso, eu tomei uma atitude. Eu só tinha 10 anos de idade. Nessa época, já tinha sido marcada pela fome e pela pedofilia. Eu peguei essa cachorra, levei até o quintal, me ajoelhei, olhei para o céu e disse assim: eu ouvi através da boca dos testemunhas de Jeová que passa aqui no portão, que todas as vezes eles passavam e me entregavam um folheto, me evangelizavam através de um livro amarelo que eu não me esqueço até hoje. Eles dizem que o Senhor existe e que um dia haverá um paraíso na terra, que os animais viverão junto conosco. Essa era a minha crença na época. Era a única informação que eu tinha a respeito de Deus. E eu me ajoelhei naquele quintal, olhei para o céu e falei: se o Senhor é esse Deus mesmo que aquele povo passa aqui pregando para mim, eu vou criar essa cachorra, esse animal não vai morrer. Vocês não acreditam não, mas foi a primeira cachorra na minha vida que eu vi crescer. Eu estou te falando que um animal trouxe resposta da existência de Deus para minha vida. A cachorra morreu de velhice. E eu estou falando que o alimento não chegou, mas a cachorra sobreviveu. Através daquilo Deus falou: eu existo e estou aqui e vou lhe provar isso. Passando fome, muita coisa aconteceu, mas essa cachorra era um recado de Deus para mim. Talvez eu não entendesse naquele exato momento, mas hoje eu entendo que ela foi um recado de Deus para mim. Depois desse episódio, se passou um tempo, eu estou resumindo tudo, ainda marcada por tudo isso que eu acabei de contar. A minha mãe arrumou uma pessoa, se envolveu com um homem mais novo do que ela. E eu não aceitava o relacionamento, porque além da minha mãe não ter nada, eu achava que aquela pessoa ainda estava tirando o pouco que tinha. Essa pessoa era usuária de droga, e ela levou cocaína para dentro da minha casa. E eu vi ela fazendo uso da droga dentro daquele quarto com os meus irmãos pequenos. Eu não aceitei a situação. Eu me lembro que naquela época minha mãe jogava aquele jogo chamado búzio. E existia um punhal que estava entre aquela bandeja de palha, entre as guias e o jogo dela. Eu não aceitando o relacionamento, eu peguei aquela faca e ameacei aquele homem. Eu queria que ele saísse da minha casa. Eu queria que ele sumisse da vida da minha mãe. Ameacei ele, a gente começou uma discussão muito grande. E nessa época eu já estava com 12 anos de idade. A minha mãe vendo a situação, minha mãe não era crente, lembrando que minha mãe não era crente, servia a outros deuses. Minha mãe vendo a situação,
Ela simplesmente achou que a culpa era minha. Eu era uma criança de 12 anos e ela não se conformou com o fato de eu não aceitar o relacionamento dela. Está ali ameaçando o homem com uma faca. Ela, ao invés de me escolher, escolheu ele. E a minha mãe pegou, naquele exato momento, disse para mim uma palavra que me doeu demais. Ela disse: pega as suas coisas e suma daqui, porque eu quero ver o diabo na minha frente, mas eu não quero mais te ver. Pega tudo que é seu e vai embora. Mas para onde uma criança de 12 anos iria? Qual rumo? Qual destino? Como uma criança consegue tomar uma decisão como esta? Eu estava sendo entregue para o mundo, mas existia uma cachorra dentro da minha casa que era a resposta de um Deus que eu não conhecia, que já estava atuando na minha vida sem eu perceber. E quando ela disse vai embora, eu me lembrei da existência de uma moça que eu chamava de vó, que era pai de um homem que me tratava como filha, que minha mãe tinha tido um relacionamento. E foi para a casa dela que eu fui. Foi na porta dela que eu fui bater. Ela já tinha quase 80 anos de idade. Ela me acolheu. Na rejeição, nos abusos, na fome, eu provei o amor de Deus na minha vida. Porque quando eu fui colocada para fora de casa, foi na porta desta senhora que eu bati. E lá eu fui acolhida. E através de uma das filhas delas, que já frequentava a igreja, eu fui chamada para a igreja pela primeira vez. Eu me lembro que eu não vou dar nome de denominação, mas eu estava indo com ela para uma igreja. Ela disse para mim: se arruma, porque hoje a gente vai para a igreja. E eu topei. Eu me lembro que eu cheguei dentro desta igreja, estava acontecendo um culto. Eu estava com 12 anos de idade. Estava acontecendo um culto. E eu me lembro que eu sentei na última cadeira, porque eu era muito tímida, muito envergonhada. E o culto começou a acontecer. E eu comecei a observar as coisas. E eles começaram a falar de Deus e falar algumas coisas que eu já tinha ouvido através da boca daquele povo que passava evangelizando na minha porta. E de repente eu lembrei do que eu tinha falado com Deus quando eu me ajoelhei naquele quintal apresentando aquela cachorra. E eu disse para Deus: Deus, por que tu não faz comigo o que tu fez com aquela cachorra? Porque até esse ponto eu estava querendo tirar minha vida. Eu tinha perdido totalmente as expectativas. Mas quando ela me levou nesta igreja, que eu sentei e falei isso com Deus, eu me lembro exatamente quando alguém pegou o microfone e começou a louvar um dos hinos que marcaram a minha vida. Foi naquele momento que eu decidi fazer algo que eu já deveria ter feito há muito tempo, se eu conhecesse antes o poder desse Deus que eu sirvo hoje. Ele pegou o microfone e começou a cantar: Senhor, eu sei que tu me sondas, sei também que me conheces, sabes quando assento ou me levanto, quer deitado, quer andando, sei que tudo em mim conhece.
mesmo que não haja em mim palavra. Sei que tudo me conhece, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas. Foi passando um filme na minha cabeça. Aquele louvor entrou dentro de mim. E eu senti quando alguém se aproximou e me abraçou. Eu senti os braços de alguém me abraçando, mas eu, quando olhei, não vi ninguém. Mas me pegou com muita força. Sim, ainda que não haja em mim palavras, eram os braços dele. Quando a única coisa que o homem fez foi tocar no meu corpo, para me fazer mal, para me destruir. E eu nunca tinha sentido aquilo antes, mas foi Eliomar. As minhas costelas chegaram a doer. Foi forte o que eu senti. Eu não consigo dar testemunho porque só choro. Eu sei o que eu vivi naquele momento. Aquele abraço que eu não vi de quem era, mas que eu sei de quem era, mudou a minha vida. Foi naquela igreja. Foi a partir daquele momento. Eu só tinha 12 anos. 2 anos se passaram. E eu saí da casa dessa moça que eu chamava de vó e fui viver com a minha irmã, que morava em Niterói, a minha irmã mais velha. Eu trabalhava muito dentro da casa da minha irmã para pagar o prato de comida que eu comia. Eu cuidava dos meus sobrinhos, cuidava da casa, das roupas. Eu já estava com 13 anos, mas eu lavava, passava, fazia tudo. Eu aprendi muito cedo a limpar uma casa, dar faxina, ter responsabilidade de cuidar de criança. Eu sempre fui esforçada. Eu sempre me destaquei em tudo que eu fazia. Eu sempre fiz bem feito. E depois que eu fiquei um tempo com a minha irmã, foi lá dentro que a minha fé se elevou. Nesse meio tempo, 2 cunhadas do meu cunhado, que hoje é falecido, estavam frequentando a Assembleia de Deus. Eu tinha conhecido Jesus numa outra igreja, então não fiquei firme lá. A partir desse momento, de 13 anos para cá, eu fui convidada para um culto pentecostal pela primeira vez. Naquela lá foi a adoração que invadiu o meu ser, foi o abraço que me curou. Mas dentro da Assembleia de Deus é onde os meus passos serão firmados. Eu me lembro que tinha um grupo de irmã que estava frequentando a casa da minha irmã, fazendo orações, e todas as vezes levava a harpa cristã. E eu me lembro até hoje do hino que elas cantavam nos cultos matinais que elas se reuniam na casa da minha irmã. E eu fui me apaixonando. E daí eu resolvi ir para a igreja com a minha irmã. Aí eu conheci a Assembleia. Eu me lembro até hoje do hino que mais eu gosto de cantar. É o: achei um bom amigo
Jesus o Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Acho que é por isso que eu gosto tanto de música. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido, Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Eu comecei a conhecer hino da harpa, até que eu resolvi ir na igreja com a minha irmã. E quando eu cheguei, ela estava acontecendo um culto na Assembleia de Deus, um culto pentecostal. Primeiro eu fiquei assustada, depois eu me adaptei. Eu me lembro quando eu cheguei, o povo estava numa dancinha, botava a mão aqui, e tinha uma mulher que veio igual um avião no meio e rodou, voltou. Eu fiquei assustada. Depois que eu fiquei assustada, eu comecei a me adaptar no ambiente. Eu falei, acho que eu quero sentir esse negócio aí também. Eu me lembro que alguém estava cantando: existe um canteiro muito lindo, de flores preciosas de valor, regadas por um rio cristalino, um canteiro que jamais, lá do alto, olha isso, um mistério que jamais se revelou. O canteiro é a igreja reunida, as flores são os servos do Senhor. E os jovens avivados cantando: água viva que jorra, uma fonte que... Eu falei, não, o que é isso que eu estou sentindo aqui? E eu levantei: água viva que jorra de Deus, enche-me, enche-me, sacia-me. A água está correndo, ela não para. Se você é uma flor, pode sentir. Se está passando agora o jardineiro, olha, ele está passando por aqui. Eu já estava cheia e não estava entendendo nada. Água viva, uma fonte. Enquanto eles cantavam, eu levantei e comecei a bater assim com o meu pé no chão. Eu falei, o que está acontecendo comigo? Que chorra de Deus. Eu estava já na marcha. Enche-me, enche-me, sacia-me. Falei para Deus, se isso é de ti, eu quero. Ai, calabaixa, o pé paravas.